Voltando aqui porque a gravação de tela tinha parado. Primeira coisa que eu preciso fazer é transformar essa taxa ao mês em uma taxa anual. Então, como que eu faço isso? É o que a gente chama de taxas acumuladas. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 10% ao mês. Ao ano, quanto que vai ser? Um ano tem 12 meses. Então, essa taxa percentual vai ser de 12 vezes 10% ao mês, 120% ao ano. Porque como é um juro simples, no juros simples a gente tem taxas acumuladas sobre o valor inicial. E aí é 10% ao mês, só que a gente quer ao ano, e um ano tem 12 meses. Então a gente multiplica por 12. E aí a gente chega a 120% ao ano. Agora aqui, por exemplo, uma taxa percentual de 12% ao semestre. Um semestre tem 6 meses. 6 meses é a metade de um ano. Então, um ano tem 2 semestres. Então, para a gente descobrir a taxa percentual ao ano desse taxa percentual de semestre, é só a gente multiplicar por 2. Porque um ano tem 2 semestres. Então, o que é 12% ao semestre é o mesmo de 24% ao ano, que é 12 vezes 2. Aqui vamos voltar ao exemplo, então. Eu tenho um capital de 15 mil, uma taxa percentual de 2% por mês, o tempo 1 ano e meio, e o juros simples, juros simples, e a gente quer o montante. Qual que é o montante disso tudo? Primeira coisa, a gente precisa calcular os juros, né? Porque para calcular o montante é capital mais os juros. O capital a gente tem, que é 15 mil, mas a gente não tem os juros. Então a gente precisa calcular os juros. É juros simples, então como é juros simples eu preciso calcular ele. O juro vai ser o capital vezes I vezes T, é o juros simples. Então o capital é 15 mil, a taxa por cento é 2% ao mês. E aqui eu posso ou transformar essa taxa aqui numa taxa ao ano, por exemplo, 2% ao mês, então vai ser 12 vezes 2% ao mês, vai dar igual a 24% ao ano. Só que quando eu coloco 24% ao ano, aqui no tempo, como é um ano e meio, eu ia ter que colocar 1,5. E trabalhar com número com vírgula complica mais um pouco. Então aqui eu posso simplesmente transformar esse 1 ano e meio em um valor de meses. Porque aqui é aplicado sobre meses, né? 2% ao mês. Então quantos meses tem em um ano e meio? Porque aí pode fazer isso também. E aí fica 2% vezes 18 meses, que é o tempo total em meses. Ou eu poderia fazer aquilo que eu falei, colocar 24% ao ano e colocar o tempo em ano, que 1 ano e meio, 1,5 ano. Mas aí fica a seu critério. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar, a gente corta aqui com aqui, aqui e aqui, fica 2 vezes 150, 300. 300 vezes 18 é a mesma coisa que 3 vezes 18, 54. Acrescenta esses dois zeros, dá R$5.400. E aí a gente volta aqui, a gente descobriu os juros e a gente tem o capital. Então, o montante fica 1.500, que é o capital, mais o juro, que é 5.400, igual a 20.400. Então agora a gente vai para o juro composto. Agora aqui começa a complicar. O juro composto ele é todo acréscimo sucessivo de taxas percentuais iguais aplicadas em um intervalo de tempo. Qual que é a principal diferença entre o juro simples e o juro composto? O juro simples, como eu disse, a taxa percentual ela é aplicada somente sobre o valor inicial. Já o juro composto, ele é aplicado sobre o valor anterior. Por exemplo, eu tenho um capital aqui no tempo zero, e aí eu tenho uma taxa mensal de 10% ao mês. Passado um mês, eu vou ter um capital 1, por exemplo. E esse, quero dizer, um montante 1. Passado um mês eu vou ter um montante 1, que vai ser esse acréscimo percentual em cima do capital. Mas agora, passado 2 meses, eu não vou ter, como no juro simples, esse I aplicado sobre esse capital inicial.
o I vai ser aplicado sobre esse montante 1. Então vai ser um acréscimo percentual sobre o capital inicial, mais um acréscimo percentual sobre o montante 1. Então, no juro composto, a gente vai ter sempre um montante igual ao capital vezes 1 mais I. Por que 1 mais I? Vamos fazer a multiplicação disso. Capital igual 1 mais I. E seguir. Capital vezes 1 mais I. Isso é a mesma coisa que C mais C vezes I. Então, olha só, a gente tem o capital inicial, que é o nosso valor, mais o capital acrescido da taxa percentual, que é o que a gente chama de juros, né? Só que no juro composto, essa percentual que é acrescida sobre o capital, ela é sobre o valor anterior sempre. Então, é sempre sobre o valor anterior e não sobre o capital inicial apenas. Então, a gente tem multiplicações sucessivas de 1 mais I. Eu tenho, por exemplo, R$100 e aí eu deixo ele num juro composto de 2% ao mês. Aí eu vou no primeiro mês, eu vou ganhar R$2, porque 2% de 100 vai dar R$2. No segundo mês, eu vou ter 2% aplicado em R$102, porque o montante 1 vai ser igual a 102, 100 mais 2, 102. Então eu vou ter 2% no mês 2 de R$102. Não vai ser R$104 como seria no juro simples, porque no juro simples é sempre aplicado 2% no valor inicial. E aí seria 2% de 100 mais 2% de 100, que é 4% de 100, ou seja, seria R$4, eu teria um montante de 104. Aqui não. Então, para a gente calcular a fórmula do juro composto, primeiro a gente tem a fórmula do montante. O montante no juro composto vai ser o capital, o valor inicial, portanto, vezes 1 mais I elevado a t. Ou seja, 1 mais a taxa percentual elevado ao tempo. E aí essa taxa percentual ela pode ser dada em número decimal, ou seja, 0,5, por exemplo, ou em porcentagem, 50%, ou até em fração, por exemplo, 1/4 se fosse 25%, é a mesma coisa. E aí você tem que fazer essa soma com 1 e elevar ao tempo. E aí o montante vai ser, como o montante é o capital acrescido dos juros, os juros vai ser o montante, passa para o outro lado negativo, menos o capital. Então aqui outro exemplo. Eu tenho um capital de R$1.000, um tempo de 3 meses e uma taxa percentual de 10% ao mês. Aqui o capital inicial 1.000. Aí no primeiro mês, no tempo 1, por exemplo, eu tenho mais 10% em cima de 1.000. Então eu tenho 1.000 mais 100, 1.100. Aí se fosse juro simples, seria mais 10% em cima desses 1.000 aqui, né? Só que não é juro composto, então é mais 10% em cima de 1.100. E aí vai dar 1.100 mais 110, que é 10% de 1.100, dá 1.210. Aí no terceiro mês é mais 10% em cima desse valor aqui, 1.210, que é 121, dá 1.331. Então eu uso isso, eu faço um por vez, ou eu uso a fórmula, que é o recomendado, para resolver questão. O montante igual ao valor inicial, ou seja, o capital, vezes 1 mais I, a taxa percentual é 10% ao mês. A gente corta aqui, fica 1 sobre 10. 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Então é 1 mais 0,1 elevado ao 3. 1.000 vezes 1,01 elevado a 3 é a mesma coisa que 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, que é o que significa quando um número está elevado a outro. O 0,1 está elevado a 3, então o 1,1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Isso dá exatamente 1,331. E aí o montante vai ser 1.000 vezes 1,331, que dá 1.331. Aí aqui eu trouxe outro exemplo. No juro
simples, a gente tem as taxas acumuladas, né? Aqui no juro composto a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente não pode fazer igual a gente faz no juro simples. Por exemplo, aqui eu tenho uma taxa de 10% ao mês. Então, o fator de correção mensal vai ser 1 mais 0,1, ou seja, vai ser acrescentar-se ao capital mensalmente 1,1 ou 110%. Agora, ao ano, quanto que vai ser? Ao ano, como o ano tem 12 meses, a gente não vai multiplicar agora por 12. A gente vai elevar a 12. Por quê? Porque é juro composto. Enquanto no juros simples você multiplica pelo tempo, aqui você eleva ao valor do tempo. Então você eleva 1,1 a 12. Então isso é a mesma coisa que 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, assim sucessivamente 12 vezes. E isso vai dar 3,138. 3,138 é a mesma coisa que 3.138 dividido por 10.000, que são 3 casas após a vírgula. Então a gente vem aqui, ó, é 1000, quer dizer, 3 casas após a vírgula, 3 zeros. E isso dá exatamente 3,138, ou a gente corta um zero aqui, fica 313,8%. E a gente tira 100%, que é o valor inicial, né? E a gente vai descobrir que vai ter um acréscimo de 2,13% ao ano. Mas isso aqui não cai em lugar nenhum praticamente, papai. Em vestibular mesmo, até nos mais difíceis. Então acredito que como é um concurso de nível médio, não vai cair isso aqui não. Então o senhor pode se preocupar. Agora, taxas acumuladas em juros simples, que é só multiplicar, normalmente é mais comum cair. Aí aqui eu trouxe um exemplo, mais um exemplo. Se o senhor quiser dar uma pausa, dar uma olhada do jeito que eu fiz. Aplicando esse fator de correção, né, ou essa taxa, descobrindo essa taxa percentual de um mês em relação a um semestre. Um mês é 1,15, então a gente subtrai do valor inicial da 0,15 ou 15%. E aí no semestre é elevado a 6. Então dá 2,31. 2,31 menos 1, porque é o valor inicial, né? A gente tem um acréscimo de 131%. Aqui é outro exemplo. Eu tenho R$1.000 de capital e um montante. Eu tenho uma taxa percentual de 15% ao mês e um tempo de 6 meses. Qual que vai ser o montante disso? Vai ser 1.000 vezes 1 mais 0,15, que é a taxa percentual, que dá 1,15. E elevado ao tempo, que é 6. Isso dá 1.000 vezes 1,31, que dá 1.310. Isso aqui agora normalmente cai em vestibulares. Não sei se é possível cair no seu concurso, mas é o que a gente chama de amortização. É a quitação total ou parcial de um saldo devedor a partir da antecipação de parcelas futuras. Ou seja, você antecipa uma parcela futura e aí você não paga ela com juros. A amortização acontece tanto para juros simples quanto para juros compostos, mas é mais comum para juros compostos. Então eu vou explicar ela aqui para juros compostos. Por exemplo, eu tenho duas parcelas. Uma que eu vou ter que pagar daqui 30 dias, daqui um mês, de R$550, e uma daqui de R$605 daqui 60 dias, 2 meses. A taxa percentual, eu tenho um valor de 10% ao mês. E eu quero saber quanto que eu vou pagar à vista. Isso é se eu fosse pagar daqui um mês e daqui 2 meses, em juros compostos. Mas eu vou pagar à vista. Então o que a gente faz? A gente antecipa essa parcela. Por exemplo, no tempo 1, essa parcela aqui vale 550. À vista, no tempo 0, ela vale X. Agora esse aqui, ó, o tempo 2, ela vale 1.605. Agora à vista, ela vale Y. Como que a gente faz para descobrir esses valores? X vai ser igual a 550 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 1. O que é esse valor aqui? Esse valor aqui é justamente aqui, ó, dessa fórmula aqui, ó. A gente não lembra que a fórmula é montante
igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. E eu te falei que esse aqui é o fator de correção, é a taxa percentual, né? Esse i aqui é a taxa percentual que é acrescido do 1. É o valor que vai ser acrescido sobre a capital e ele está elevado a tempo. Então a gente pode dizer que a parcela futura, o valor final, vai ser igual à parcela inicial ou a parcela adiantada vezes 1 mais i elevado a t. E aí, para a gente descobrir a parcela adiantada, a parcela inicial, quanto seria se fosse à vista, é só eu passar esse valor aqui, esse fator de correção, dividindo o valor futuro. Então fica o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a t. E aí aqui eu faço por 1, porque eu estou adiantando um mês só. E aí fica 550 dividido por 1,1 dá 500. E aqui eu faço 550 dividido por 1,01 elevado a 2. Então é 1,1 vezes 1,1 que dá 1,21. Dá 605 dividido por 1,21, que também dá 500. Então a vista vai ser x mais y, que é 550 dividido por 1,1, que dá 500, mais 605 dividido por 1,1 vezes 1,1, que é 1,21, que dá também 500. 500 mais 500 dá 1.000. Então, à vista, eu pagaria R$1.000 apenas. Enquanto que a prazo, pagando uma parcela após um mês e outra após 2 meses, eu iria pagar 1.150, ou seja, uma diminuição de R$150 pagando à vista. E aqui agora a gente vai para a sua questão, finalmente, né? Ficou um pouco longo, mas é que eu tentei explicar para o senhor entender tudo. Aqui, ó, qual será o juro composto obtido o composto? É importante a gente saber que então a gente não vai usar aquela fórmula que é o juro igual ao capital vezes i vezes t, é juro composto. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, que é do montante, e depois a gente usa aquela fórmula de que o montante é o capital mais os juros, e aí a gente vai descobrir os juros, porque a gente vai ter o montante e o capital, e aí a partir desses valores a gente descobre os juros. Qual é o juro composto obtido na aplicação de R$25.000, ou seja, esse é o capital ou o valor inicial, a 25% ao ano. Esse aqui é a taxa percentual I igual a 0,25 ao ano, ou 25%, ou 25 sobre 100. E a gente pode simplificar isso aqui também, sobre 25 dividido por 25, e aí vai ficar 1/4. A gente também pode usar o valor em fração. Durante 72 meses. Aqui a taxa está ao ano. Eu já te falei que a gente não pode usar esses valores diferentes, o tempo e a taxa percentual em valores diferentes. Então eu transformo essa taxa aqui percentual ao ano em mensal. Só que, como eu te disse, para juro composto a gente não deve fazer isso, que é muito difícil. Raramente uma prova cobra isso. Até provas mais difíceis como o ITA, eles não costumam fazer essa taxa anual para essa mensal, porque dá muito trabalho. Não compensa, não testa verdadeiramente se o aluno sabe o conteúdo. Então, em vez de a gente transformar essa taxa em uma taxa mensal, a gente transforma esses meses, esse tempo, em um tempo de ano. Então vamos lá, um ano, a gente sabe que um ano tem 12 meses. Então, para saber quantos anos tem em 72 meses, basta a gente dividir 72 por 12, que é a quantidade de meses que tem em um ano. E a gente vai descobrir que em 72 meses a gente tem 6 anos. Então a gente já tem o tempo, que é 6 anos, a taxa percentual, que é 0,25 ao ano, e o capital, que é 25.000. Ou seja, tudo que a gente precisa para aplicar na nossa fórmula para descobrir o montante. O montante é 25.000 vezes 1 mais 0,25 elevado a 6. E aí aqui a gente tem dois caminhos. A gente pode multiplicar somar esse valor aqui, vai dar 1,25. E aí o senhor fazer 6 vezes 1,25 vezes 1,25 vezes 1,25. Só que isso vai dar muito trabalho. Então aqui a gente tem um bizu, uma forma de resolver mais rápido, ou seja, ter menos conta, a facilitar as contas e não ter que fazer conta com vírgula.
que é transformar esse 0,25 em fração. Como que a gente faz isso? 0,25 é 25 sobre 100, 25%, certo? Então a gente simplifica isso tudo, a gente divide aqui embaixo por 25. Então 25% é a mesma coisa que 1/4. E aí aqui a gente fica com 1 mais 1/4. Como que a gente faz para somar um número inteiro com um número fracionário? A gente pode fazer o MMC, não sei se provavelmente o senhor lembra como faz o MMC, ou o bizu direto, que é 4, a gente pega o número de baixo, multiplica pelo o número inteiro, e aí a gente soma ou subtrai de acordo com o número que tiver aqui, ó. Como aqui é mais, a gente soma, então a gente pega 1 mais 1/4 é 4 vezes 1 mais 1 dá 5/4. 4 vezes 1, 4. Mais 1 dá 5/4. E aí a gente tem o nosso número inteiro. Então, o montante vai ser 25.000 vezes 5 sobre 4 elevado a 6. E aí a gente tem que... E essa questão dá bastante trabalho. 5 elevado a 6 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o 5... 6 vezes multiplicado por ele. E isso vai dar 15.625. A gente pode fazer, por exemplo, 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125. Isso de cabeça. Então, isso vai dar 125 vezes 125. Aí vai dar 15.625. Eu também sei, por exemplo, que 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 164. São contas que eu dou conta de fazer de cabeça. 64 vezes 64, eu não dou conta já. Mas aí, quando fazer isso, vai dar 4.096. Aí fica a seu critério, você fazer dessa forma, alguns de cabeça e depois multiplicar, por exemplo, aqui 125 vezes 125. Ou fazer um por um, 5 vezes 5 igual a 25. Aí depois 25 vezes 5 igual a 125. Aí 125 vezes 5 igual a 625. Aí fica a seu critério, papai. E aí a gente volta aqui na conta. 25.000 vezes 5 elevado a 6 sobre 4 elevado a 6. Porque como é 5/4 elevado a 6, é uma regra da matemática. Um número quando é fração e ele está elevado a outro número, é a mesma coisa que o número de cima elevado a esse número sobre o de baixo elevado a esse número. Então aqui é o 4 6 vezes também, que dá 4.096. E aí, essa conta toda aqui, depois que você multiplicar isso aqui por 25.000 e dividir por 4.096, vai dar aproximadamente 95.000. Aproximadamente 95.367 reais, 5, ou seja, 50 centavos. E aí, pra gente terminar, a gente volta aqui naquela forma que eu falei, como ele quer o juro composto, e essa forma calcula o montante, certo? Então a gente descobriu o montante, o capital inicial a gente sempre teve, e agora a gente quer os juros. Então a gente faz 95.367,50 igual a 25.000, que é o capital, mais os juros. Os juros, portanto, vai ser 95.367,50 menos 25.000. Isso vai dar 70.367,5, que é a alternativa C. E é isso. Tchau, tchau.